Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja maravilhosamente bem, com a graça do Senhor e prontos para mais uma leitura da palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 22 do livro de Josué. Já deixa a tua Bíblia aí aberta. Logo em seguida leremos o capítulo 2 de Atos, capítulo 11 de Jeremias e capítulo 25 de Mateus. Deixa a tua Bíblia marcadinha para que a gente logo mais possamos dar início. Logo após uma oração, a gente vai estar se deleitando com a leitura da palavra do nosso Deus. Então, fecha teus olhos e ora juntamente comigo. Deus bendito, Pai exaltado, excelso, louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade e pela graça de aprendermos de Ti, Pai. Verdades tão preciosas e necessárias. Nos ensina, nos capacita a viver em conformidade com o teu querer e nos dá a graça de também compartilharmos com outras pessoas a respeito dos teus maravilhosos feitos, dessas boas novas, do sacrifício perfeito do teu Filho em nosso favor. Que venhamos glorificar o Senhor com a nossa existência, tudo que somos e possuímos, e que cada dia mais nós já cheguemos ao Senhor e venhamos ter um nível de intimidade, Pai, de fato louvável e proveitoso. É assim que nós te oramos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o qual vive e reina para todo sempre. Amém. Capítulo 22 do livro de Josué. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou e também foram obedientes a mim em tudo o que lhes ordenei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, pelo contrário, tiveram cuidado de guardar o mandamento do Senhor, seu Deus. Agora, o Senhor, seu Deus, já concedeu repouso aos irmãos de vocês, como lhes havia prometido. Voltem, pois, agora e vão para as suas tendas, a terra que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Mas tenham o maior cuidado de guardar o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. Que vocês amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos e sejam fiéis a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Assim Josué os abençoou e os despediu. E eles foram para as suas tendas. Ora, Moisés tinha dado herança em Bazã, a meia tribo de Manassés. Porém, a outra metade da tribo, Josué, deu herança entre os seus irmãos deste lado do Jordão para o oeste. E Josué, ao despedi-los para as suas tendas, os abençoou e lhes disse: Voltem para as suas tendas com grandes riquezas, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam com seus irmãos o despojo que tomaram dos inimigos. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a minha tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua propriedade, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor por meio de Moisés. Quando chegaram à região próxima ao Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão. Altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniram em Siló para fazer guerra contra eles. E os filhos de Israel enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés. Com eles foram 10 chefes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Eles se dirigiram à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e lhes falaram, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é esta que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor.
Será que não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje ainda não nos purificamos, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje vocês deixem de seguir o Senhor? Se hoje vocês se rebelam contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Se a terra que vocês receberam por herança é imunda, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse entre nós. Porém, não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês o altar que não é o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus e o Senhor, ele sabe. Israel mesmo o saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor que fizemos isso, não nos poupe a vida no dia de hoje. Se edificamos um altar para deixarmos de seguir o Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, que o Senhor mesmo nos responsabilize por isso. Pelo contrário, fizemos isso por causa da seguinte preocupação: amanhã, talvez, os filhos de vocês dirão aos nossos filhos: o que é que vocês têm a ver com o Senhor, o Deus de Israel? Porque o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vocês, ó filhos de Ruben e filhos de Gad. Vocês não têm nada a ver com o Senhor. E assim bem poderiam os filhos de vocês afastar os nossos filhos do temor do Senhor. Por isso dissemos: vamos edificar um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vocês, e entre as nossas gerações depois de nós, nos sirva de testemunho e possamos servir o Senhor na presença dele com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E também para que no futuro os filhos de vocês não digam aos nossos filhos: vocês não têm nada a ver com o Senhor. Por isso dissemos: se no futuro disserem algo assim a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vocês. Longe de nós a intenção de nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para holocausto, oferta de cereais ou sacrifício. Altar que não é o altar do Senhor nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias, os chefes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel que estavam com ele ouviram as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gad e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse aos filhos de Ruben, aos filhos de Gad e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não cometeram infidelidade contra o Senhor. Assim vocês livraram os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os chefes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gad, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel. E lhes deram um relatório de tudo. Com esta resposta, os filhos de Israel se deram por satisfeitos e bendisseram a Deus. E não falaram mais de ir e fazer guerra contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus
homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros o que será que isso quer dizer. Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto também, a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrependam-se cada um de vocês, seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe. Isto é para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortando-os, dizendo: Salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados,
havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Capítulo 11 do livro de Jeremias. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Ouça as palavras desta aliança e fale aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Diga-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Maldito aquele que não der ouvidos às palavras desta aliança que ordenei aos pais de vocês no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro. Eu lhes disse: deem ouvidos à minha voz e façam tudo o que eu lhes ordeno. E vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Assim confirmarei o juramento que fiz aos pais de vocês de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi: Amém, Senhor. E o Senhor me disse: proclame todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga-lhes que deem ouvidos às palavras desta aliança e que as cumpram, porque adverti solenemente os pais de vocês no dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, testemunhando sempre de novo que dessem ouvidos à minha voz. Mas eles não quiseram ouvir nem entenderam. Pelo contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas eles não cumpriram. O Senhor ainda me disse o seguinte: os homens de Judá e os moradores de Jerusalém armaram uma conspiração. Retornaram às maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Também eles seguiram outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que eu fiz com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei uma calamidade sobre eles, da qual não poderão escapar. Clamaram a mim, porém não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os moradores de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso e a eles clamarão, porque estes de modo nenhum os livrarão na hora da calamidade, porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quanto as suas cidades, e os altares que vocês levantaram para a coisa vergonhosa, isto é, para queimar incenso a Baal, são tantos quanto o número das ruas de Jerusalém. Quanto a vocês, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim na hora da calamidade. Que direito tem minha amada na minha casa, ela que cometeu tantas maldades? Será que votos e carnes sacrificadas poderão afastar de você a calamidade? Então você saltaria de prazer. O Senhor a chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora, ao som de grande tumulto, acendeu fogo ao redor dela e quebrou os seus ramos, porque o Senhor dos Exércitos que a plantou anunciou contra você uma calamidade por causa do mal que a casa de Israel e a casa de Judá praticaram, porque me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. O Senhor me contou e eu fiquei sabendo. Tu me mostrastes o que eles estavam planejando. Eu era como um cordeiro manso, que é levado ao matadouro. Eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo: vamos destruir a árvore com o seu fruto. Vamos cortá-lo da terra dos viventes para que ninguém mais lembre do nome dele. Mas, ó Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, permite que eu seja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa.
Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote, que querem me ver morto e dizem: não profetizem em nome do Senhor para que não o matemos. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. E não sobrará nenhum deles, porque farei vir a calamidade sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Capítulo 25 do livro de Mateus. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saiam ao encontro dele! Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. No mesmo Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quando o Filho do Homem vier, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está separado para vocês desde a fundação do mundo, porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntaram: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhes demos de comer, ou com sede e lhes demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro
e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixarem de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Amém. Até amanhã para mais um litro da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.